Neste vídeo, nós iremos explorar algumas das hipóteses que foram desenhadas ao longo do tempo para poder explicar como o comportamento homossexual permanece e evoluiu em diversas espécies de animais. Nós vamos explorar um pouco mais da diversidade sexual que existe em diferentes espécies de animais e também nós vamos explorar mais da riqueza na expressão de comportamentos sexuais. Conheceremos um pouco mais brevemente sobre os diferentes tipos de machos que podem existir em uma única espécie, diferentes tipos de fêmeas. Conheceremos também um pouco mais sobre os padrões de comportamentos hermafroditas e como eles são expressos no reino animal. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Aqui nós vamos contextualizar primeiro um pouco das definições, começando a chamar o comportamento do mesmo sexo, que são expressos de indivíduos do mesmo sexo para outro, que nós vamos chamar de comportamento homossexual, foi observado e documentado em várias espécies táxons de animais, desde mamíferos, pássaros, répteis, peixes, insetos e diversas outras espécies. Categorizou-se esse comportamento para diferenciar também alguns tipos de categorias de comportamento para ficar mais fácil o entendimento. Então nós temos orientação sexual, preferência sexual e o comportamento em si do mesmo sexo. O comportamento do mesmo sexo, esse comportamento homossexual, é quando um indivíduo se envolve em uma atividade sexual com um outro indivíduo do mesmo sexo, sem que exista uma clara preferência ou escolha daquele animal. Já a orientação sexual está relacionado e é frequentemente usado para humanos, indicando uma definida e repetitiva preferência por um determinado sexo ou por vários sexos. Já a atração sexual, ela costuma ser pensada como a melhor medida para a orientação sexual em nós humanos, não o comportamento, nem a identidade sexual, que pode refletir outras motivações de cunho social que não sexuais. Esse termo, atração sexual, ele é difícil de ser aplicado a animais não humanos, porque é difícil determinar se o animal mostra uma determinada preferência por um sexo ou por outro. Embora os animais não exibam uma orientação sexual no mesmo sentido em que nós humanos, eles exibem preferências de parceiros sexuais que podem ser usadas como uma aproximação mais razoável dessa expressão. Frequentemente, o termo preferência sexual é usado para descrever animais que escolhem um determinado sexo quando é dada a oportunidade a ele de escolher entre múltiplos sexos presentes no ambiente. É importante fazer essas distinções aqui quando nós discutimos o comportamento do mesmo sexo, porque os animais que exibem o comportamento homossexual, eles ainda reproduzem com indivíduos de sexos diferentes. Portanto, se algum componente hereditário estiver associado ao comportamento homossexual, ele ainda pode ser passado para a prole. Lembrando que nós já falamos em diversos vídeos aqui do canal, que eu vou deixar linkado aqui nessa série, sobre o comportamento homossexual no reino animal. Nós já temos mais de 20 vídeos aqui no canal sobre essa temática. E diversas vezes a gente especifica que quando nós estamos falando de comportamento homossexual, nós estamos falando de atos sexuais, de cunho sexual, e não dessa esfera de orientação como nós vemos descrevendo aqui, né? Aí nós vamos entrar na questão do sexo biológico e do comportamento sexual. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Nós não podemos discutir o comportamento sexual nos animais sem reconhecer que o sexo biológico e o comportamento sexual estão interconectados, mas não são obrigatórios. Muitas espécies têm mais de 2 sexos, podem mudar de sexo, podem se reproduzir assexuadamente, ou eles são hermafroditas, ou eles podem desenvolver características sexuais secundárias que não sejam o fenótipo que é esperado do seu sexo biológico de nascimento. Por exemplo, muitas espécies de peixes são hermafroditas sequenciais, e eles mudam de macho para fêmea ou de fêmea para macho, ou alternam ao longo da vida entre machos e fêmeas. E há muitas vantagens nesse estilo de vida. Cornes, em 2017, escreve que fêmeas maiores, em algumas espécies de peixes, elas são mais férteis do que fêmeas menores.
Então, quando existe um macho grande naquele grupo de peixes, comumente nessas espécies que isso pode ocorrer, ele mudará de sexo para ser uma fêmea. Lembrando que nós já temos um vídeo aqui no canal explicando em mais detalhes sobre o tema do hermafroditismo em diferentes espécies de animais. Depois confere lá que tem vários exemplos legais. Isso, por exemplo, acontece no caso do peixe palhaço, que ele também é conhecido por um tipo de reprodução que é chamado de protoandria ou protogenia, na qual machos maiores eles podem também ser mais dominantes, o que é mais vantajoso para os peixes, e acabam mudando de sexo feminino para o sexo masculino. Então, machos maiores eles têm preferências de dominação dentro do território. Porém, o fato deles serem grandes também afeta na questão da fertilidade das fêmeas. Então é comum que os machos grandes se tornem fêmeas. Isso é comum também em várias espécies de peixe-papagaio. Isso é o tipo de reprodução que é chamado de protogenia, na qual as espécies hermafroditas primeiro elas são machos e depois se tornam fêmeas. Peixes que podem mudar entre machos e fêmeas, eles têm mais vantagens reprodutivas, porque eles precisam encontrar um companheiro e podem mudar para o sexo que é necessário para a sua reprodução. Existem vários exemplos de espécies com mais de um tipo de macho e fêmea. E um dos tipos dessas espécies, que nós já falamos aqui no canal em mais detalhes, que é o peixe-sol bluegill, que ele exibe 3 tipos de machos e um tipo de fêmea. Bruto, em 1991, o autor descreve que cada sexo masculino ele tem uma coloração, um tamanho e um comportamento distinto. Lembra, eu vou deixar indicado aqui depois desse vídeo, na qual eu falei sobre essa questão dos diferentes tipos de machos. Existem os sneaker, né, ou os machos satélites, como está esquematizado aqui. Quer dizer, sneaker, né, são rateiros, e os satélites, as fêmeas e os peixes bem maiores, que são os que exibem cuidado parental. Um desses sexos masculinos, que é justamente esse peixe, que é o sneaker, né, que é o rateiro, podemos traduzir assim, ele é visto como um macho de características femininas. E ele costuma ficar com outras fêmeas e exibem comportamentos de namoro com outros tipos de machos. Hogarth, em 2004, teoriza que esse macho feminino ele parece menos ameaçador do que os machos maiores, que estão ali dominando um determinado território. E, por isso, esses machos menores podem ficar dentro do território desse macho maior. E esses machos menores acabam copulando ou namorando os peixes maiores, os machos maiores. E também as fêmeas também acabam escolhendo esses peixes menores para acasalar, assim como os grandes. E aí vamos entrar agora um pouco nas explicações evolutivas para o comportamento homossexual. Anteriormente, os pesquisadores estudaram o comportamento do mesmo sexo sob a pretensão da teoria da seleção sexual de Darwin, na qual nós já falamos várias vezes aqui no canal, de como o comportamento homossexual por muitas décadas, séculos, foi considerado um paradigma do processo de evolução, que seria contraproducente esse comportamento ser mantido, porque teoricamente esses indivíduos não deixam descendentes, então não deixaria nenhuma vantagem reprodutiva dentro da espécie. No entanto, o problema com essa suposição e viés é que ele leva os cientistas a acreditar que o comportamento homossexual ele existe apenas para os benefícios reprodutivos do comportamento do sexo diferente. Em outras palavras, o objetivo do comportamento do mesmo sexo seria o de facilitar a reprodução de diferentes sexos. Estudando e observando o organismo sob essa mentalidade, acabará-se por levar a determinados vieses de interpretação de resultados. Existem alguns exemplos em que o comportamento homossexual foi analisado dessa maneira, mas pode-se ver que existem outras explicações olhando mais de perto. Bailey, em 2009, analisou pesquisas anteriores sobre as explicações do comportamento homossexual e os categorizou em explicações que são adaptativas, que oferecem alguma vantagem evolutiva, e aquelas não adaptativas. Explicações típicas do comportamento homossexual argumentam que esses comportamentos são frequentemente exibições de dominância, particularmente em interações macho-macho. A teoria é que os indivíduos exibem o comportamento homossexual para estabelecer uma hierarquia dentro do grupo. Darwin, na sua teoria da seleção sexual, explicou que os machos competiriam por uma fêmea, mostrando comportamentos agressivos e brigando entre si. Pesquisadores têm explicado que a monta entre macho e macho em bisontes americanos, como uma forma de domínio, de dominação social,
Mas essa monta de machos com machos que é exibida nessa espécie, ela ocorre com a mesma frequência que a monta macho com fêmea. E lembra, nós já falamos aqui no canal em um vídeo em que eu falo de 10 teorias que explicam o comportamento homossexual no reino animal, e que nós falamos lá um pouco sobre essa abordagem, que é a mais clássica, a mais predominante em diferentes espécies, de que um macho monta outro macho, ou uma fêmea monta outra fêmea, porque ela está fazendo um sinal de dominância, na qual comumente quem monta é o dominante, quem é montado é o subalterno. Embora existem algumas espécies que isso é invertido. Esse vídeo eu vou deixar indicado aqui. E se você ainda não conhece mais sobre o que são as hierarquias animais e a sua importância na sociedade animal, eu vou deixar indicado também esse outro vídeo aqui, que eu falei em mais detalhes sobre isso. Seria ingênuo pensar que essa forma de comportamento homossexual nessa espécie de bisonte, por exemplo, seria apenas como um mecanismo para os machos se reproduzirem com as fêmeas. Uma alternativa à explicação pode ser que o comportamento homossexual determine a estrutura social do rebanho dos bisontes, que acaba beneficiando a espécie como um todo. Ela age como uma amálgama social. Outra explicação que os cientistas deram para o comportamento homossexual é que os machos podem se envolver no comportamento homossexual para transferir o seu esperma de forma indireta para uma fêmea. Isso acontece nos besouros da farinha, da qual os machos foram encontrados a exibirem o comportamento homossexual logo antes do acasalamento com as fêmeas. Após a análise genética, os pesquisadores descobriram que os filhos carregavam a genética do pai que acasalava diretamente e o macho que se envolveu em comportamento homossexual com outro macho. Então, os filhotes dessa cópula eram dos dois machos. Esse achado fornece uma explicação evolutiva para o motivo pela qual a atividade sexual do mesmo sexo pode beneficiar uma espécie específica, mas essa abordagem ela é um tanto incomum. Inclusive, nós já falamos aqui no canal sobre essa questão do besouro da farinha, que é da hipótese de que eles não reconhecem o sexo oposto. Eles têm dificuldade de saber se é macho ou se é fêmea e copulam indiscriminadamente. Alguns animais eles podem exibir fluidez sexual, alterando a sua preferência para um sexo específico com base na situação na qual ele está. Por exemplo, se indivíduos de um sexo são totalmente removidos de um ambiente, membros do mesmo sexo podem começar a exibir o comportamento homossexual. No experimento de Felder, em 2004, e seus colaboradores, machos mantidos em grupos exclusivamente de machos por um determinado período, envolviam-se com mais frequência em comportamentos homossexuais do que machos mantidos em grupos de machos e fêmeas mistos, mesmo depois que os dois conjuntos de machos foram introduzidos em um grupo de machos e fêmeas. Depois, esses dois grupos eles acabaram sendo trocados. Os machos do grupo todo de machos receberam um grupo misturado e os machos de um grupo misto receberam um grupo só com machos. O estudo descobriu que após a troca, os dois grupos de machos estavam expressando o comportamento homossexual. Esse é um exemplo e é um dos muitos experimentos controlados que procuram observar o comportamento do mesmo sexo em animais. E sobre essa questão do comportamento de quando eles estão em uma situação específica, de que não há indivíduos do sexo oposto, existe uma hipótese que nós já falamos lá anteriormente, que é a hipótese do prisioneiro, na qual quando o indivíduo está privado de sua liberdade ou que ele está em uma situação que não tem contatos com outros indivíduos do sexo oposto, ele acaba expressando o comportamento sexual com os do mesmo sexo. No entanto, isso levanta a questão: por que se envolver em uma atividade sexual se não há fêmeas para se reproduzir com elas, no caso dos machos? Um argumento pode ser que esses machos eles são movidos por hormônios e ainda têm uma vontade biológica para se reproduzir. E isso seria um caro investimento sem benefícios aparentes. Talvez esses animais eles não se envolvam no comportamento homossexual para facilitar o acasalamento com membros de outro sexo, mas eles usem esse comportamento como uma maneira de se relacionar com outros indivíduos e facilitar a cooperação dentro do grupo. Esses exemplos demonstram que os comportamentos do mesmo sexo eles são frequentemente analisados através das lentes da teoria da seleção sexual de Darwin. No entanto, isso, em última análise, prejudica a interpretação dos resultados, porque esse comportamento ele é muito mais rico e diverso na sua expressão. É importante examinar criticamente todos os pontos de vista de como esses comportamentos podem ter evoluído, pois pode haver explicações alternativas.
E, com base nisso, eu já vou deixar indicado para vocês aqui um outro vídeo muito legal, na qual nós falamos sobre uma outra abordagem do comportamento homossexual, inclusive aqui na nossa espécie humana. Foi um comportamento que afetou na expressão de todo o nosso comportamento e também ele acabou nos deixando mais amigáveis e afetou o nosso processo até de domesticação. Eu vou deixar aqui a hipótese do comportamento homossexual como uma forma de moldagem social na nossa espécie. Vou deixar indicado aqui. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!